Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Já passei um pouco, porque da última vez deu boa noite. Amém. Quem diria que a gente já viu um pastor Batista dançando no templo? Com a esposa. Com a esposa. Graças a Deus que foi com a esposa. Amém, queridos. Boa noite, pastor Walter. Obrigado pela parceria aí que tinha de contato para poder fazer uma parceria para esse encontro. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, para restaurar, para curar, para fortalecer e para melhorar ainda mais o seu casamento. Está me entendendo? Amém? Amém. Minha esposa cá, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Exatamente, a gente não se chama como Luiz ou Lu, é muito raro. Quando eu chamo ele de Luiz, alguns já ouviram Luiz Antônio, né? Já entende, né? Aí ela ficou o pé no frango. Lá em casa o Luiz é da cá e o cá é da... Opa. Isso, do. Cá por quê? Vocês olham para o Espírito Santo revelar, né? Todo casal tem sua palavra, né? Legal, aí de carinho, e a gente tem a nossa. Mas a nossa a gente não revela, é nossa. Nem o nosso filho já pediu, orou, quase chorou, mas não vai ter. Mas enfim, boa noite, queridos. Eu creio que Deus tem algo para fortalecer teu coração, porque eu prefiro crer que todo mundo está bem aqui no casamento, em nome de Jesus. Se não está, vai melhorar em nome de Jesus. Não por causa de quem nós somos, mas acima de tudo por causa de com quem nós caminhamos, que é Jesus. A palavra de Deus vai trazer alguns princípios para a nossa vida. Ô irmã, quando você, por favor, fizer esse negócio novo, cadê, irmã? Avisa a gente primeiro. Uma vez do sul ali, ela falou assim, eu vou colocar mais. Passou do 10 e já comecei a ter quase um infarto ali. Pelo amor de Deus, avisa a gente. Terminou, Nelson? Terminou? Fez 2 palavras ou 2 livros? Teu trabalho escreveu ou era seu trabalho? Segundo livro. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí, a gente já vai ler, a gente vai abordar alguns princípios da palavra de Deus sobre casamento. O texto, novamente, não fala sobre casamento, mas envolve um casal num contexto de tribulação e adversidades que são corriqueiras algumas vezes que, quando não bem administradas, vão trazer uma dissolução para o seu lar, que é algo que Deus não planeja para a sua vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 25, Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Verso 2 e 3 diz o seguinte: havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e era época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Feche teus olhos um momento, nós vamos orar pela tua vida em especial, pelo teu casamento, pela palavra dessa noite, que Deus possa estar ministrando o teu coração, consolando a tua vida, tua história, fortalecendo, te livrando, te sustentando e renovando cada vez mais um voto de amor ao seu cônjuge, seu companheiro de jugo, de caminhada. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa noite que foi o Senhor que preparou, por isso estamos aqui. A palavra diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nos alegramos. Isso é verdade, nos alegramos do Senhor e através do Senhor. Por isso consagramos nossa vida nesse momento para ser apenas o porta-voz, o canal daquilo que o Senhor quer tratar, porque a fonte de água viva é Jesus e Ele aqui está. E que Ele possa ministrar, consolar, fortalecer e livrar cada casamento que aqui está, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, algumas coisas que nós gostamos de ministrar como casal, para alguns acaba se tornando engraçado, porque não é o teu casamento, de repente, situações que nós vivenciamos, e para o outro
se torna engraçado. A questão dos 6 meses aqui, eu me vi nessa situação esses dias atrás sobre chuveiro. E aqui o inimigo já acusando a gente de chuveiro, né? A gente vê algumas situações que não atinge só o meu lar. Eu mandei um áudio para o eletricista da nossa igreja lá, depois mandei lá um choque elétrico para ver, falei, olha hoje. Sobrevivi para aqui estar. E é justamente sobre esse tema que a gente quer trabalhar com vocês. Instinto de sobrevivência. Diante de um mundo em caos, tantas ideologias, tantas situações, divórcios ocorrendo porque buscam ajuda em lugares errados e não buscam ajuda de Deus. E aqui nós queremos compartilhar os princípios de Deus para solucionar vivências do dia a dia da sua casa. E antes que eu fique falando sozinho, eu quero passar a palavra para minha esposa. Bom, muitos já viram a gente pregando junto, né? Alguns vão ser a primeira vez hoje. Eu estava compartilhando com o Luiz ali na mesa que essa palavra que nós vamos trazer hoje sobre Abigail e Nabal, se eu não me engano, foi um encontro de mulheres que eu vim e trouxe essa palavra aqui. Eu não lembro, mas eu falei, parece que eu já preguei essa palavra aqui na igreja. Enfim. Mas como o pastor bem disse, quando Deus trouxe essa visão no nosso coração sobre trabalhar com famílias, com casais, foi muito interessante que o Espírito Santo me deu um projeto, Somos Um. E ele falou assim para mim, você vai fazer uma cruz e dentro dessa cruz você vai escrever Somos Um. E aí a gente ia vir com a camiseta, mas sabe, né, ela ficou guardada há um tempo, aí quando ela desgrudou, estava feia, daí a gente acabou esquecendo de mandar fazer outra. Mas um dia, e homem é assim, né? Eu não sei, as mulheres é diferente. Em casa, acho que vocês são diferentes. Em casa é um pouco atípico. Às vezes a gente, mulher, tem uma visão, né? A gente vê lá longe, né? E o homem, às vezes, está vendo mais ali, né? No momento. Eu lembro quando eu falei isso para ele, olha que legal, vamos fazer essa cruz, tá? Escrever Somos Um. Ele, ai, não gostei. Eu falei, nossa, sabe que você projeta, você fica no PowerPoint ali, você escreve e tal, né? Aí eu mostrei pra ele, ai, não gostei. Aí fiz uma camiseta, aí eu mostrei pra ele e tal, ele, mais ou menos, mas não gostei. Aí vai subindo, né, assim, uma ira santa dentro da gente. Aí, a hora que eu olhei pra camiseta, eu falei, nossa, a gente arruma até de ponta cabeça, porque seria assim, ó, Somos Um, e se virasse, você continuava lendo Somos Um. Aí ele não teve jeito, né? Teve que se render, que a ideia tinha sido legal, né? Então, de vez em quando, as coisas acontecem desse jeito. E é basicamente o texto que nós vamos tratar hoje, né? Às vezes a gente tem algumas ideias, os homens são mais resistentes, termina acontecendo exatamente como aquele vídeo que a gente viu, né? A gente assistiu ali, mas não precisa muitas vezes isso acontecer, né? As mulheres vão, né? Eu já me imaginei, ali eu vi a moça com um canhão, né? Eu já me imaginei com um tanque de guerra e uma marido com arma. Mais ou menos assim. E termina sendo em casa. Mas esse texto de hoje vai trazer bastante ensinamento para nós. A questão de como a gente se porta, né, no casamento. Quem que tem mais de 30 anos de casamento? Mais de 40 anos de casamento? Mais de 50? Quem tem mais tempo aqui? Quanto tempo, irmão, de casamento? 48. 48. Tem alguém que tem mais de 48 anos de casamento aqui? Não? Então o casal tem 48 quase anos de ouro. E quem tem menos tempo? 1 ano de casamento? 2 anos? Menos ainda? Eu acho que a última vez que a gente pregou no pastor Ricardo, né? Você falou Mas nem convidou pra festa. quanto tempo? Então, que amor. A gente tá esperando pra eles. Eles estão aqui ainda, né? Nessa parte da Vamos lá, gente. Pensamento do dia. A gente falou da palavra do Senhor, que é o principal que vai basear esse ponto dessa noite, irmãos. Mas os pensamentos do dia. E eu gostaria que você pensasse no seguinte, homem. Talvez você se encontre nessa situação. Casar é. 2 pontos. Pense na sua mente o que seria casar. E aqui eu vou te responder. Pensou? Levanta a mão, pensou? Só irmão, não, né? Essa está esperando para
Casar é saber que quando algo der errado, sua mulher estará sempre ao seu lado. Só para dizer, eu te avisei. Você não falou, eu falei. Falo mesmo. É verdade ou não é? Há momentos em que você está lá, de repente ele só está esperando o momento, a expectativa está lá, está aqui, está lá. Esperando o momento que dê errado para falar, eu te avisei. Às vezes a gente se encontra nesse momento da nossa vida, quando não deve ser dessa forma. Não devemos agir desse jeito. E há vivências que nós vivemos, que vocês também vivem, talvez de forma diferente, tempo diferente, épocas diferentes. São 4 meses, está só namorando viúva. Mas fazem parte da nossa caminhada. E a palavra de Deus traz algumas ilustrações ou situações desse casal de Nabal e Abigail que devemos trazer para a nossa realidade. Mas como casais felizes então devem ser, ou viver, ou aprender. Eu quero citar algumas coisas aqui. Desfrutam do momento e não do tormento. E se você ainda não adquiriu meu livro, Meu Casamento Sem Tormento, eu tenho, tá? Só para aproveitar a rima aqui. Às vezes a gente acaba investindo tanto tempo na discussão, mas não na solução do problema. Ela não é. Porque a gente discute jogando a culpa no outro, transferindo o problema para o outro. Se você tivesse ido, se você tivesse feito, se você tivesse falado, se você tivesse deixado eu fazer ou tivesse me ouvido, as coisas não teriam acontecido desse jeito. Mas não chega a conclusão nenhuma, a não ser em aumentar o conflito que está vivendo ali. A segunda coisa, inclusive a minha esposa agora, lê direitinho, por favor. Porque à tarde ela foi ler uma coisa que eu nem tinha colocado. Eu falei, o que é isso? Deu para fazer que eu estou sem óculos. Eu falei, então, pelo amor de Deus, à noite, coloque esse óculos. Boa lanterna. Peraí, aqui dá para fazer isso. Excelente. Dialogam sem discutir. É assim, né, gente? Lá em casa é assim, vocês conversam, nossa, uma bênção, né, as conversas. Só assim, para o marido subsistir, sobreviver, não marcar o dia do velório. E aqui a gente entra no como deve ser. Oram juntos. Tá? Eu não quero que você levante a mão, mas você pense aí. Quando for uma vez que você orar com a sua esposa. Café da manhã, almoço, ontem à noite, um mês atrás, no último encontro casais que a gente fez no ano passado. Quando foi? Para que o casamento possa subsistir, administrar as circunstâncias adversas, esse instinto de sobrevivência no dia a dia, Deus tem que fazer parte do casamento, da história, da caminhada, da jornada, de cada situação que cada um de nós possa viver. E a oração é a base disso tudo. A palavra de Deus é o princípio disso tudo. O que você fez? Eu não entendi. Que a hora que a gente, a irmã pediu lá para a gente escrever 10 coisas, irmãos, vocês me perdoem, talvez alguns que já conhecem eu pregando, eu estou numa gripe que vocês não têm noção. O ex estava doente esses dias, né? Eu peguei, fiquei de cama e levanto, mas assim nós vamos ver. Então, se eu embolar algumas coisas, marido ajuda, vocês me perdoem, tá bom? Bom, eu escrevi aqui que a mulher me pediu 10 coisas que eu amo em você, e eu fui escrevendo, porque para falar dele é muito fácil, apesar que, meu Deus, às vezes, né, dá vontade de... Enfim, mas é muito fácil falar do Luiz, né? As qualidades dele, são muito visíveis as qualidades do Luiz, e essa qualidade do sacerdócio no lar, a questão de orar junto, de ministrar junto, de orar sobre a minha cabeça, sobre a cabeça do nosso filho, ter esse momento é muito forte, e isso faz toda a diferença no casamento. E isso, amados, é diário, não é uma coisa que acontece de vez em quando. Não, eu tenho assim, graças a Deus, eu fiquei pensando, né, na Abigail, como essa mulher deve ter sofrido no seu lar por não ter esse homem, esse sacerdote, né, presente na sua casa. Faz toda a diferença para uma casa, para um lar, quando a gente tem essa cobertura espiritual, né? Então o Luiz, às vezes eu estou mal, estou meio assim, ele tem assim, a alegria no coração dele de mandar um versículo, né? Ele tem o hábito de mandar de madrugada, ele ora e tal, e ele manda mensagem para várias pessoas.
E de vez em quando ele manda exclusiva mensagem para mim. Eu vejo que é para você essa mensagem. E Deus fala. E isso é muito bom, porque você tem uma palavra de Deus vinda dos céus do seu marido. Né? E a Abigail, a gente vai ver aqui, no decorrer da história, que ela provavelmente não tinha isso. Então ela teve a oportunidade ali, será, de escolher o seu esposo. Pela história, provavelmente não. Né? Provavelmente era um casamento arranjado, não sei, a Bíblia não fala a respeito disso, mas é até uma dica para os maridos. Que mulher, se você não tem um esposo assim, seja você essa pessoa, né? A orar pela sua casa, pelo seu marido, porque a Bíblia fala, né, que a gente planta, a gente colhe. Amém. Então vamos lá, irmãos. Quando algo pode dar errado no casamento, numa família, no trabalho, nos negócios, em qualquer coisa que você esteja investindo, mas o assunto hoje é casamento. Quando algo pode dar errado e como isso pode ser reinstalado e abençoado, porque isso a gente precisa. Saber o problema é fácil, a gente vive isso diariamente algumas vezes. Mas o que nós precisamos saber é qual a solução de Deus para as nossas vidas. Eu estou ficando tonto, esse negócio balançando. Obrigado. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui como tópico, e a gente vai abordar alguns princípios dele, a primeira coisa é que quando anda mal acompanhado, quando poderia andar só. Há casamentos que começam errado porque não foi Deus que preparou. Que você se apaixonou pela beleza, pela questão financeira, pelo qualquer outro motivo, apenas para sair de casa. E aí você poderia estar muito bem andando sozinho que acompanhado. E aí você começa a trazer um monte de conflito para a sua caminhada. E como a Luciana aqui pontuou, são esses contextos que nós encontramos no Velho Testamento, casamento arranjado. Sua filha vai casar com meu filho, pronto, acabou, e assim é feito. E ela não tinha essa opção de escolher. Não podia se apaixonar. Não podia viver esse momento aí de alegria com quem ela se desejou. Claro que é todo um contexto de noivado, de conhecimento, e assim então a conclusão desse casamento, que eu prefiro crer que Deus abençoado. Mas nesse contexto ela estava passando por um momento de tribulação por causa do marido que ela estava vivendo. Um homem tolo, em outra versão, se não me engano, está como louco. E aqui os problemas que nós encontramos: desobediência aos pais. Eu vou me casar com ela, não quero nem saber. E aí você entra mais num conflito simplesmente para desagradar os pais. Julgo desigual, pensamentos diferentes, fé diferente. Aqui inclusive tem palmeirense e corintiano, né? Por querer sair de casa, depois querer voltar para casa. Nós vivemos isso, tá, irmãos? Alguns meses depois que eu casei, eu encontrei minha mulher chorando no quarto. Eu falei: o que eu fiz? Pai, perdoa, me arrebata, faz alguma coisa aí, né? Agora pensamento, hein? Aí eu vou conversar, eu quero voltar para casa. O que eu fiz até hoje? Eu não sei. Mas enfim. Por querer sair de casa, querer voltar, achando então que fez um mau negócio. E é assim que acontece a aflição. Mas em tudo nós precisamos saber que Deus tem a solução para a sua aflição, para o incômodo que você assim esteja vivendo. No contexto, irmãos, de um casal, marido, mulher, Nabal, nós não vamos pensar apenas no contexto que é o homem, tá? Amém, irmãos? Porque tem mulheres que estão vivendo como Nabal. E tem homens vivendo como Abigail, nas atitudes. Mas o que nós precisamos entender da palavra de Deus hoje é que Deus quer que nós venhamos a viver como as atitudes que Abigail teve para encontrar solução para a sua casa. Livrando da morte daquilo que poderia acontecer, não somente para ela e seu marido, mas todos os funcionários daquela casa. E aqui nós vamos ver as atitudes de Nabal e olhe para o seu casamento. As suas atitudes e não as atitudes da sua esposa ou vice-versa. Nabal era um homem rude, perverso, e o texto diz que em tudo o que ele fazia. Então, desde que se levantava, o propósito da vida daquele homem era ser rude, grosseiro, estúpido, seja com Abigail, seja com seus empregados, qualquer que fosse. A grande questão é como é que você está vivendo no contexto do seu lar, no tratamento para com a sua companheira de vida. Rude significa aquele que é grosseiro, estúpido, descortês e que tem maus modos.
e está nem aí com as pessoas à sua volta. É interessante a gente parar para pensar, pastor Luiz, ele disse uma coisa: eu quero que você volte a 48 anos ou a 4 meses, quando vocês se conheceram a primeira vez. Você consegue lembrar como foi isso? Quando você viu aquela pessoa, né, o seu amado, a sua amada pela primeira vez? Você lembra onde foi, como que foi, aquele frio na barriga, né, aquela coisa gostosa que dá, né? Ai, será que é ele, será que é ela? E começa aquele processo gostoso de namoro, né, de encontro, você sonha, né, as meninas abraçam o travesseiro na hora que vai dormir, né? E começa o sonho do grande o quê? Príncipe encantado. Provavelmente tem umas meninas aqui, será que descobriram ao contrário? Quero só depois? Sapo até hoje. Sapo até hoje, não sabe? E é interessante a gente ver aqui que Nabal, a Bíblia fala muito claro, dá muitos adjetivos a respeito dele, né? Que ele tinha um coração ingrato, ele era egoísta, né? Desmerecia as pessoas que estavam ao redor. E muitas vezes a gente. Eu não sei se você teve a oportunidade, como cristã, se converteu logo ou se converteu depois do casamento, de orar pedindo para Deus, né? Senhor, é essa ou esse que o Senhor tem preparado para mim? Porque muitas vezes a gente tende esse defeitinho melhora depois. Nossa, a única coisa que melhora e quem melhora é o Espírito Santo. Algumas coisas não melhoram, a gente não transforma ninguém. Eu não tenho poder de mudar o Luiz. A gente ajuda o Espírito Santo, né? Como a Bíblia diz, nós somos vencedoras. A gente tenta, faz isso, faz aquilo, quando não dá, né? A gente briga e quando a gente vê que não dá mesmo, a gente abre o joelho, né? Basicamente assim que a gente acaba fazendo. Mas por que a gente precisa buscar de Deus essa direção? Por que muitas vezes, é tarde, eu não fiz isso, Lu, e agora? Nossa, eu já estou aí com tantos anos de casamento e agora até que a morte nos separe? Até que a morte nos separe, mas não está dando. Eu até estava ouvindo uma mensagem essa semana e o pastor Paulo Duarte, né, todo mundo conhece. Não está dando? Então pede para Deus levar alguém. Ou você ou ele. Já que não está dando certo o casamento, né? Já que a Bíblia condena o divórcio, a Bíblia não concorda com o divórcio, a não ser com traição, né? Claro que você é espancado, né? Você foi espancado aí, né? Tiver uma opressão, você chama a gente no canto aí, o seu pastor, que daí a gente vai tentar ver, que daí também não é coisa de Deus, não. Mas o que a gente tem que fazer o nosso papel? Assim como a Abigail, a gente vai ver aqui na história. A Abigail foi uma mulher que ela teve muita sabedoria em tudo para resolver. E muitas vezes no calor das nossas emoções, no dia a dia, na convivência, com o tempo do casamento, a gente tem duas atitudes. Ou a gente bate de frente, né? Bate de frente, tenta mudar o outro, tenta resolver o outro, ou a gente desiste. É isso que a gente faz. Não, eu cansei, vamos vivendo assim. Aí não vive na realidade. Vai fazendo o quê? Vai só sobrevivendo um dia de cada vez, né? E vai passando pelo dia e as coisas não vão se resolvendo. E só vai piorando. Obrigada. Tá bom. Obrigado. Copo é nosso, então nós já ganhamos A gente pode levar embora para casa. Não foi isso que você falou? É da Na mesa. mesa? Você falou o copo é seu? Então a gente observa que, infelizmente, no caso da Abigail, ela teve esse esposo duro, arrogante, egoísta, que pensava só nele. E aí, qual foi a atitude dela diante disso tudo? O que ela fez? E a gente, trazendo para a gente diante das circunstâncias difíceis? Como que a gente faz para enfrentar? Como que a gente faz para poder estar vivendo um dia de cada vez e resolver aquilo que muitas vezes a gente não pode mudar, só o Espírito Santo pode mudar, mas são coisas que muitas vezes precisam ser mudadas. Uma outra causa é a questão do desmerecimento ao próximo, seu cônjuge. Nós vamos, quando analisamos o texto, nós vamos ver que Davi e os seus soldados, quando eles vão pedir ajuda a Nabal e aos seus funcionários ali, a sua casa, ele fala, nós cuidamos dos seus empregados enquanto eles estavam cuidando das ovelhas, nós os protegemos, demos de comida. Agora que tal? Retribuir parte disso. Então, o problema é de vocês. Ninguém pediu, não pedi, estou nem aí para o que aconteceu, eu não quero nem saber, eu vou dar da minha comida. Para sei lá quem é você, esse tal de Davi.
Às vezes dentro do nosso lar a gente age dessa forma, sem se importar com as emoções, sem se importar com aquilo que o cônjuge faz, luta, batalha, investe no casamento, na família, em tudo aquilo que você está almejando fazer, mas você coloca por descrédito. Não se importa, é sua obrigação lavar roupa, é sua obrigação cozinhar. A minha é botar dinheiro nessa casa, porque aqui mando eu. Amém? Tá ligado. E nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa história, para entender que nós precisamos ter esse coração de agradecido. Eu agradeço você por fazer parte da minha vida. Você é a casca da mexerica que me faltava. Você e tantas outras coisas, mas não só com palavras, irmão, mas sim com atitudes, porque as palavras muitas vezes mentem. As nossas atitudes precisam ser diárias. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Aí eu pergunto que tipo de palavra é que sai da sua boca no contexto do seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos, para tudo aquilo que você faz, anseia fazer diariamente. Um lar ele pode ser destruído quando essas atitudes que nós falamos sobre Nabal acontecerem dentro do contexto do seu lar, seja por parte do marido ou por parte da esposa. E agora daqui em diante eu quero falar como é que você deve viver de acordo com o que a Bíblia diz, no contexto do seu casamento, no contexto de tudo aquilo que você vai viver lá fora também, porque a palavra de Deus abrange toda a nossa história, não apenas o casamento, não apenas a criação de filhos, mas tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Amém? A pizza já chega, amém? Amém. Olha, irmãos, 1 Samuel, capítulo 25, verso 14 e 15, a Lu vai estar lendo aqui, e a gente vai entrar sobre colaborar na solução dos problemas e não na consequência dos mesmos. Que algumas vezes a gente quer ampliar o problema que já está acontecendo, em vez de amenizar e resolvê-los. O texto diz o seguinte: Porém, entre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agradados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. Nós vamos olhar para as atitudes de Abigail e vamos colocar em prática na nossa caminhada do casamento, ao sair daqui, ao vivenciar o dia a dia de um dia estressante de trabalho, de qualquer contexto que você esteja vivendo. Lá fora, você tem que voltar para o seu lar, que é um momento de refúgio, lugar de fortaleza, onde você encontra a pessoa que decidiu te amar na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, e viver alguns princípios que a Abigail vai nos mostrar. A primeira atitude que vai falando aqui, que ela era uma mulher sábia, que ela era bonita. Eu acredito que o texto, quando fala de Nabal que ele era muito grosseiro, também acho que quer dizer que ele é feio, porque não fala que ele tinha boa aparência, né? Mas enfim, a questão de Abigail ser bonita não é apenas de algo exterior, e sim algo interior, porque é isso que Deus olha para cada um de nós. E quando nós agimos dessa forma, como a Bíblia diz, que o coração alegre formoseia o rosto, é isso que ela começa a transparecer para as pessoas, uma pessoa feliz, alegre, por aquilo que ela é, não por aquilo que ela tem. E algumas vezes nós somos apegados àquilo que nós temos, não àquilo que nós somos, e acima de tudo, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos entender sobre alguns princípios que ela vivenciou ali. Primeiro, quando os soldados fazem esse pedido a ela, que já há uma sentença de morte sobre aquela casa. Por isso que é o instinto de sobrevivência de uma mulher sábia, de alguém que entende que Deus pode restaurar histórias, ela busca soluções. Então, quando ela ouve isso, ela providencia alimento para aqueles soldados. Ela vai até Davi, ela se rende a ele e diz: olha, perdoa. Eu peço perdão pela minha família, pelo meu marido Nabal, que é tolo, porque é isso que o nome dele diz. Aí, nesse momento, ela fala mal do marido, ela fala a verdade. Porque é isso que o nome dele quer dizer. Agora, eu quero pedir perdão. Aqui estão, ela vem com tudo aquilo que ela providenciou. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos fornecer
ser provedores do nosso lar, seja o marido, seja a esposa, seja o sacerdote, ou seja aquela mulher que é para ser sábia, que edifica o lar, submissa ao seu marido, a entender que nós precisamos ser provedores um do outro, emocionalmente. Como está a emoção do seu cônjuge? Você parou para pensar e sentir porque ela está quieta, cabisbaixa, vice-versa, o marido ou a esposa, dependendo da situação que está vivendo. Financeiro, acima de tudo, irmãos, espiritual. O homem como sacerdote, mas como a Lu falou há pouco, se o homem não tomar uma postura sacerdotal, a mulher vai ficar apática esperando alguma coisa acontecer, nada vai acontecer. Eu gosto muito do livro de Samuel, e quando eu vejo Davi chegando para aquela batalha com Golias, ele vê que alguém precisa lutar, então ele vai lá e enfrenta a batalha. Enquanto casais estiverem vivendo crise, ou passando por momentos adversos, não entender que um tem que se levantar e falar, não, vou orar. Não, eu vou ler a Bíblia. Não vou deixar a nossa história desse jeito. Vou clamar a Deus para fazer parte da nossa caminhada, porque não podemos mais viver desse jeito. E é exatamente isso que ela faz. Ela entra como uma intercessora. Ela entra com providência da parte de Deus para salvar o seu lar, salvar a vida dela, salvar o casamento, que Nabal também foi abençoado por isso até esse momento. Salvar os funcionários daquela casa que não tinha nada a ver com a atitude de Nabal, que foram protegidos inclusive por Davi. E nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos clamar a Deus para fazer parte da nossa história conjugal a cada dia, a cada momento. E é exatamente isso que ela faz. Eu quero que vocês parem e pensem sobre o casamento de vocês hoje. Às vezes a gente se acostuma, né? Ou senão a gente projeta muitas coisas que muitas vezes acabam não sendo realidade. A gente vive num mundo hoje que isso aqui tem dominado. Muitas vezes a gente está todo o tempo no celular, todo o tempo ali olhando a vida do outro, né? Eu estou vendo stories no Instagram, eu estou vendo a fulana de tal, que vive em Maldivas, que vive sei lá onde, né? Em tantos lugares, viagem de navio, viagem. Parece que é tudo bonito, né? Aquelas viagens de casais. A gente começa a ir para o mundo da internet e ver o que aquela pessoa, casal ou indivíduo em si, quer postar. Ela não vai passar muitas vezes as dores e as tristezas do coração dela. E muitas vezes o que termina acontecendo com a gente é exatamente isso. A gente quer trazer uma realidade que não é do mundo virtual para um casamento que é real nos dias a dia. E o pior ainda é a gente se acomoda. Essa outra parte também é ruim. Porque ao mesmo tempo que a gente quer viver uma realidade virtual dentro de algo real, muitas vezes a gente se acomoda. Eu estou aí com 23 anos, nós estamos com 23 anos de casamento, logo fazemos bodas de prata. Mas eu sonho em fazer bodas de ouro. Eu sonho, e pensa numa pessoa que nunca está contente. Nunca. Eu sou uma pessoa eternamente, até Jesus voltar, insatisfeita. Mas por quê? Eu sei que a gente pode sempre melhorar. Todo dia a gente pode ser melhor. Eu posso ser melhor. Meu marido pode ser melhor. A gente pode ter um casamento melhor. Então, a minha insatisfação é: a gente pode melhorar. A gente pode fazer algo, a gente pode mudar isso. Quando a gente começa a tratar isso, primeiro no nosso casamento, e olha, eu confesso, como a gente está falando sobre Nabal e Abigail, eu confesso que muitas vezes eu fui Nabal. Muitas vezes. Pensa numa menina mimada, egocêntrica, que gostava das coisas do jeito dela. O Espírito Santo vai mudando a gente. Vocês já ouviram o nosso testemunho, a maior parte aqui já ouviu o nosso testemunho. Né? Nós somos de realidades, né, de família e financeiramente totalmente diferentes. Então, por isso que com 4, 5 meses de casado, mais ou menos, casalzinho de novo, vamos seguir fazendo, né? Eu chorei e queria voltar para a casa dos meus pais. Segue sim, a gente perseverou? Ué. Não queria voltar, né? Se quiser voltar, continua. Claro que dá vontade, mas porque eu estava me apegando na realidade ainda ao passado. É a vida que eu tinha. Eu tinha que viver agora a nossa vida. E muitas vezes a gente esquece isso. Ou também, em contrapartida, a gente traz coisas ruins que a gente viveu lá no passado, a gente acaba refletindo no casamento. Eu venho de uma família que as mulheres dominam. Eu estava vendo aqui, né, a dinâmica, que eu não vi muito casal de 4 meses que estavam de costa para nós. Eu não vi muito como vocês estavam fazendo.
Mas eu vi a irmãzinha ali. Eu falei, nossa, essa das minhas, já pegou a laranja antiga, que já acabou, que o marido, calma, tô tudo ali, né? A gente ia sobraço, mais ou menos, né? Eu brinco até com ele, nossa, se a gente tivesse lá, você só ia segurar, eu ia mandar ver, ia fazer tudo, né? Mas por quê? O que cabe a gente, mulher, fazer, nós vamos fazer. O que cabe ao homem fazer, ele precisa fazer. E só que quando, dependendo de como é a nossa personalidade, eu tenho aprendido muito isso. Pensa no que você está pensando. Qual é a tua personalidade? Não é porque teus avós, teus pais foram daquele jeito que você também vai ser dessa forma. Né? A gente tem, graças a Deus, o Espírito Santo e o poder de sermos transformados sempre. Independente se temos 4 meses de casamento ou 48 anos de casamento. Né? O que é bom, vamos prevalecer, vamos continuar. Mas o que é ruim precisa ser mudado. Porque, irmãos, a gente olha, a gente está se olhando aqui. Vocês são igrejas, vocês vêem todo tempo, né? Não fica observando. A gente convive, igreja, a gente só convive de final de semana, pequeno grupo de oração, mas a gente é espelho. As pessoas estão olhando para a gente. E quando as pessoas estão olhando para a gente, por que Deus deixou o relato de Abigail e Nabal aqui? Para ser exemplo, né? Para ser exemplo, não sejam como Abigail, ou como Nabal, ou como Nabal e Abigail. O que a gente tem que tirar de bom e de ruim nisso tudo? Abigail, com certeza, é uma mulher temente a Deus, que amava a Deus, e ela não só, né, quis salvar o seu casamento, a vida do seu esposo, mesmo ele sendo ruim. Que Deus é esse? Mesmo que às vezes o outro sendo ruim, tendo um coração ruim, o nosso papel, seja do marido ou da mulher, é querer fazer que o outro seja melhor. Porque se essa mulher não tivesse intervindo naquela situação, o que acontecia? Davi tinha vindo e tinha matado só Nabal? Não. Tinha matado, a Bíblia fala que não ficaria uma criança viva do sexo masculino. Todos os homens morreriam. Todos. E às vezes a gente, por falta de sabedoria, seja pai de homem ou pai de mulher, essa palavra para todos hoje, muitas vezes pela nossa falta de sabedoria, o casamento padece. Nesse processo todo, algumas coisas a gente quer fazer no contexto do casamento, que é você modelar o seu cônjuge ao seu perfil. Aquilo que você viu nos seus pais, você idealizou, que você viu na televisão, você viu, seja lá onde for, e você começa a modelar de acordo com aquilo que você gosta, daquilo que você quer. E os tormentos começam a surgir aí. Então, um período da nossa caminhada foi assim, a Luciana queria colocar um padrão daquilo que ela viveu, daquilo que ela era, daquilo que ela planejava, sobre a minha pessoa. E como os irmãos nos conhecem, os mais próximos, principalmente da nossa igreja, sabem que a gente é um contraste um do outro. Eu sou mais escandaloso. Não muito. Mas sou, ela já é um pouco mais na dela, quieta, sossegada. E eu sou mais escandaloso. Hoje eu estava no discipulado, eu estava contando para ela, eu queria saber o que ela contou para os jovens, eu vou ter que descobrir. Porque eu estava fazendo discipulado com esse jovem e ele dando risada o tempo todo olhando na minha cara. Aí eu fico, por que você está tão rindo? Tem alguma coisa errada? Mas você não pode rir? É lógico que eu estou rindo, você está rindo olhando para minha cara, o que eu faço o quê? Ele, não, é que a Lu falou. O que a Lu falou? A Lu falou que você vive rindo. Que mal que tem? Agora você está me fazendo me tornar esquisito nesse processo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que às vezes a gente quer modelar da forma que a gente quer e espera do cônjuge, a gente entra em frustração, em decepção. Eu sou assim. Não que eu decidi, eu sou assim. O Espírito Santo trabalha em mim dessa forma. Às vezes esquisito para alguns, para outros não. Mas a gente entrou em conflito por causa desse contraste. De querer modelar o jeito do outro conforme eu quero, conforme eu desejo. E acima de tudo, porque é assim que eu quero. Inclusive, sabe o rap que você fez aí agora há pouco? Filmou e eu vou fazer um meme. Não vou perder essa oportunidade. Faz então, faz um mix aí, ó, que ele acabou de fazer também. Não. Aí algumas coisas que você precisa entender para solucionar o problema, irmãos. Que aqui a gente começa a partir para o final dessa palavra e você poder se desfrutar de uma pizza nessa noite.
É mais de um, pastor. Eu estou falado já na conversação dessa parte comestível. Querido, não deixe o tempo passar. A atitude de Abigail para solucionar o problema foi antes que Davi e seu exército entrassem naquela casa e acabassem com tudo. Casamentos não estão buscando ajuda, não estão buscando solução em Deus antes que o diabo venha e destrua tudo, acabe com tudo. Ela teve a sabedoria de ir lá e interceder por ela, pela família dela, inclusive com o marido dela todo. Então não deixe o tempo passar. Dobre os joelhos, orem juntos, interceda pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que vocês vão fazer. Resolva a aflição antes da destruição. Ela se tornou intercessora, ela assumiu uma responsabilidade que não cabia a ela, e sim ao sacerdote que era Nabal. Ele deveria ter ido lá e conversado com o próprio Davi e falar assim: o que eu posso ajudar vocês? Pois eu soube que vocês cuidaram dos meus homens enquanto eles estavam pastoreando, nenhum mal aconteceu a eles, não perderam uma ovelha, não foram assaltados, não correram perigos, ainda vocês os alimentaram. Como eu posso retribuir isso? Ele não fez, ele desonrou. Agora essa mulher entendeu o que Deus tinha, o propósito de Deus para a vida dela, para a família dela, para a casa dela, e ela foi interceder. Querido, em nome de Jesus, não saia daqui nessa noite sem colocar Jesus participando do teu casamento, sem permitir que o Espírito Santo esteja te consolando, te confortando em alguns momentos da sua história, te confrontando também para ser melhor, para elevar o nível, para passar por uma nova fase. Eu sei que a gente está meio juntinho aí, mas é bom, né? Encontro de casais é bom que você pode ficar bem juntinho, né? E ninguém pode falar nada no encontro de casais. Então, eu queria que você fizesse o seguinte: eu queria que você ficasse de pé bem pertinho da pessoa que você está aí casado, a tampa da sua panela, metade da sua laranja, sei lá como você denomina, o seu amor, o seu bombom. Vocês que mais a gente chama o outro do que aí? Amor da vida, paixão, zinho. O que mais aí? Quais são os apelidos carinhosos aí? Tem mais? Bem. Hã? Mozão. More. Falando nisso, o pastor sentou com vocês dois depois do último encontro? Sentou? Legal. Gente, fica aí um de frente para o outro. Isso. Vamos fazer a dinâmica agora. Amado marido, sacerdote, coloque as suas mãos nos pés da sua esposa. Já coloquei. Tem gente que não vai levantar. Assim tá melhor. Tem gente que vai ser difícil de levantar. Ó, o pastor apoiando aqui, ó. Banquinho aí, ó. Isso, colocou as duas mãos aí nos pés, hein? Nos pés da sua esposa. Isso, pode levantar, marido. Pode levantar. Agora você, esposa, coloca as suas mãos nos pés do seu marido. Isso, vai, segura. Para algumas mulheres é mais difícil, né? Bom, agora dá um abraço. O que foi melhor? Colocar as mãos nos pés ou abraçar? Abraçar é melhor, né? A gente precisa parar muitas vezes de colocar as mãos no pé. Muitas vezes a gente quer que o outro siga o nosso caminho, faça a nossa vontade, seja do nosso jeito. Eu ainda estou aprendendo a mudar muitas coisas. Mas quando a gente abraça, é tão gostoso, né? Quando eu orei, pedindo para Deus, quando eu era adolescente no acampamento, e daí as minhas já ouviram esse testemunho, né? Como você quer que seja o seu marido? E eu coloquei, Deus, eu quero um homem bem alto, né? Bem forte. Era alto, só pesava 60. Pesava 60 quilos.
Na época, imagina, nessa altura com 60 quilos, né? Era bem forte. Enfim, mas é tão bom, né? Você ser abraçada. É tão gostoso. Olha, aqui, ó, eu entro assim, eu fico nem passarinho assim, ninhada aqui debaixo da cabeça, e apoia a cabeça aqui, né? Mas é melhor abraçar, não é? Quando a gente abraça, a gente caminha junto. A gente não fica, né? Um se humilha, outro se humilha, um se humilha, outro se humilha, um abaixa, outro levanta, um discute, outro briga. Não, a gente termina andando junto. Isso é um exercício. Principalmente quando vem os filhos. Nós estamos praticando isso, né? Dia após dia, porque quando os filhos chegam, termina sendo mais difícil. Então os casais têm que se anular, se esquecer, né? Esquece de ter um tempo junto. De vez em quando eles falam assim, mãe, deixa eu ir na casa da Malu e do Arthur, né? Aí de vez em quando vai lá, é um tempo bom, é um tempo bom. Essa última vez não foi, para a próxima vez a gente deixa de novo, porque a gente tem almoções na igreja, né? Mas é um tempo bom. Deixa os filhos com a mãe, com a sogra, sei lá, com alguém que você ama, que você confia, e vai curtir esse tempo junto. No caso do Enzo, que tem a seguro residencial. Sabe quem que ele tá? Tem seguro, né? Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, quando você vai encerrar, a gente vai orar.